Bom dia! Agora vamos dar início à apresentação do nosso projeto de pesquisa, o qual o tema foi Prevalência de hipertensão arterial e fatores de riscos associados aos idosos. Os participantes foram Antônio Renan, Beatriz Ribas, Gustavo Pires, Ilana Maria, Tássia Laiane, Viviane de Brito, e agora eu vou falar um pouco sobre a introdução. Então, no cenário brasileiro e mundial, a hipertensão arterial sistêmica tem se destacado, pois a incidência e prevalência, visto que se trata de uma condição multifatorial e um problema de saúde pública, dentre os fatores estão idade, sexo, etnia, sobrepeso, obesidade, aumento do cloreto de sódio na alimentação, ingestão de álcool, inatividade física, fatores socioeconômicos e genéticos. Nesse viés, essa mazela pode acometer qualquer faixa etária, mas verifica-se que na população idosa há um elevado número de portadores de hipertensão arterial sistêmica, devido às mudanças orgânicas que o envelhecimento proporciona. Sabe-se que ao longo do envelhecimento surgem alterações morfológicas, como as artérias enrijecidas, alterações metabólicas e psíquicas, que contribuem para o aumento da pressão arterial. Nessa perspectiva, a hipertensão arterial sistêmica é um importante fator de risco cardiovascular, particularmente das doenças cerebrovasculares, uma vez que este risco é linear, contínuo, independente e é independente de outras variedades, e torna-se ainda mais importante, considerando-se que apenas 34% dos pacientes com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica recebem o tratamento adequado. Diante do contexto apresentado, a presente pesquisa tem como propósito, por meio de uma revisão bibliográfica, compreender a prevalência da hipertensão arterial sistêmica em idosos e verificar seus fatores de riscos e complicações. Referencial teórico. Nos países em desenvolvimento, o crescimento da população idosa e o aumento da longevidade, associados a mudanças nos padrões alimentares e no estilo de vida, aliado à transição epidemiológica, tem forte repercussão sobre o padrão de morbimortalidade. Nesse viés, estudos realizados com idosos têm mostrado maior risco de hipertensão arterial sistêmica em indivíduos do sexo masculino, com etnia não branca, maioridade e casados, obesos, com níveis de colesterol elevados. Segundo Schulter, 2007, a prevalência de hipertensão aumenta com a idade e magnitude depende dos aspectos biológicos do estilo de vida predominante em cada uma delas, do ambiente físico psicossocial, Carvalho, Molinari e Lafitte, 1995. Além disso, suas principais complicações incluem doença cerebrovascular, DCV, doença arterial coronariana, DAC, insuficiência cardíaca, IC, insuficiência renal crônica, IRC, retinopatia e insuficiência vascular periférica. Imerso nesse contexto, a população idosa merece uma preocupação maior e mais intensiva dos profissionais de saúde pelas demandas próprias desta população. Por exemplo, doenças degenerativas e até mesmo mentais, sendo assim, a hipertensão arterial um fator complicador que reduz a qualidade de vida dos pacientes idosos, acrescentando-se suas demandas na UBS para atendimento domiciliar pelas sequelas que acontecem no maior tempo de reabilitação. Brasil, 2006. Dessa forma, os estudos populacionais anteriormente numerados, que são estudos de prevalência, são importantes fontes de conhecimento da frequência de agravos na população idosa, mas também para a verificação de mudanças ocorridas após as intervenções. Por isso, os estudos
epidemiológicos de base populacionais são fundamentais para se conhecer a distribuição da exposição e do adoecimento por hipertensão no país e os fatores de condições que influenciam a dinâmica desses padrões de risco nas comunidades. A identificação dos maiores fatores de riscos e combinados com educação comunitária, monitoramento-alvo dos idosos contribui para uma queda substância na prevalência e na mortalidade por doença. Schroeter, Trombetta, Fagagini et al. 2007. Nesse sentido, a atenção básica ganha destaque por priorizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, tornando-se peça fundamental para controlar a incidência e prevalência da hipertensão em idosos. Justificativa. O envelhecimento populacional trata-se de um processo mundial decorrente da transição demográfica, que é resultado da redução dos coeficientes de mortalidade e, posteriormente, de fecundidade, levando ao aumento dos anos vividos. O grande desafio desse processo é proporcionar uma melhoria da qualidade de vida, com manutenção da autonomia e independência a essa faixa etária. A velocidade do envelhecimento da população acaba impactando na estrutura da sociedade e na maneira como a mesma se comporta. O Brasil reflete esse panorama, já que está entre as sociedades que envelhecem mais rapidamente no mundo, aliando-se à transição demográfica. As alterações no perfil de mortalidade das populações ocasionam um fenômeno conhecido como transição epidemiológica. Dentre as doenças de maior prevalência entre os idosos estão as doenças crônicas não transmissíveis, entre elas a hipertensão arterial sistêmica. Sua incidência aumenta progressivamente com o envelhecimento, sendo ela considerada o principal fator de risco modificável para doenças cardiovasculares na população idosa. Diante da elevada prevalência de hipertensão arterial sistêmica na população senil e de sua importância para o desenvolvimento de doenças, torna-se importante a avaliação de seus fatores de risco. Conhecer a prevalência de hipertensão arterial sistêmica com seus fatores de risco proporciona a elaboração de programas mais específicos, voltados para a promoção e prevenção a esse agravo, possibilitando intervenção precoce nesses fatores de risco, reduzindo consequentemente os custos financeiros voltados para o tratamento de hipertensão arterial sistêmica com suas repercussões. Essa pesquisa poderá auxiliar na construção de indicadores associados à saúde, o que contribuirá para a criação de políticas públicas com foco no envelhecimento saudável. Objetivos. Geral. Compreender a relação entre a população idosa e os fatores de risco com relação à hipertensão arterial. Específicos. Compreender a relação entre a hipertensão arterial em idosos e medidas educativas para a prevenção. Analisar o perfil de risco da população idosa referente à hipertensão arterial na cidade de Parnaíba. Metodologia utilizada. Primeiro, coleta de dados. As bases de dados que serão utilizadas são Scientific Electronic Library Online, Cielo, Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, PubMed. O operador booleano que será utilizado neste projeto é o ENT. Os critérios de inclusão das fontes bibliográficas serão artigos nacionais e internacionais de janeiro de 2016 a julho de 2020, disponíveis integralmente online e de forma gratuita. Os descritores que serão utilizados para a seleção são hipertensão arterial, idosos e fatores de riscos. Segundo, a seleção e análise dos dados coletados. Serão analisados pacientes idosos com fatores de riscos
associados à hipertensão arterial. O material utilizado deverá possuir data inferior a 5 anos à data de julho de 2020. Cronograma. No mês de junho, a gente fez a escolha do nosso tema. No mesmo mês, a gente fez o levantamento bibliográfico. Consequentemente, no mês de julho, ficamos com a elaboração do anteprojeto. No mês de agosto, agora, a gente vai fazer a apresentação desse projeto. Em setembro, a gente deixou para fazer coleta de dados, a análise de dados e a organização do roteiro, que são as partes do trabalho. Em outubro, a gente vai fazer a redação do trabalho, revisão dessa redação e a redação final. Deixando para novembro a entrega do trabalho final e dezembro a defesa desse trabalho final. Sobre o orçamento da pesquisa. Referente às despesas de capital, material de consumo, a remuneração de serviços pessoais, a quantidade seriam 6, com o valor unitário de R$ 100 durante os 7 meses, que o total daria R$ 4.200, subtotal R$ 4.200. As despesas de custeio, que seriam material de consumo, equipamentos e materiais permanentes. Seriam necessários 70 xerox, com valor unitário de 50 centavos e o valor total de R$ 35. A encadernação seriam necessários 2, com valor unitário de R$ 3 e o valor total de R$ 6. E seria necessário também um notebook, com valor unitário de 1.900 e o valor total de 1.900. E a energia utilizada para a pesquisa. Seriam necessários 378 quilowatts durante esses 7 meses, que o valor unitário custa 0,624 centavos, e o valor total daria R$ 235,87 centavos. Quanto à internet, durante os 7 meses, o valor unitário seria R$ 100 e o valor total desses 7 meses, R$ 700. E o combustível dos 6 participantes durante os 7 meses seriam necessário a ajuda de custos de deslocação 84 vezes, com valor unitário de R$ 20, o que iria totalizar 1.680, e a alimentação seria necessário 84 vezes, com valor unitário de R$ 20 também, e o valor total daria 1.680. O uso de máscaras seriam necessárias 84 máscaras, com valor unitário de R$ 2, o que totalizaria R$ 168. Seriam necessários papéis também. 100 papéis, com valor unitário de 5 centavos, o valor total seria R$ 5. E seria necessário também canetas. 6 canetas, com o valor unitário de R$ 1, o que totaliza R$ 6. E o subtotal desse material, dessa despesa de custeio, é R$ 6.415,87 centavos, somada com a despesa de capital de 4.200, totalizaria o valor total R$ 10.615,87 centavos. Esse foi o orçamento total do nosso projeto de pesquisa. Agradecemos a atenção e até mais.